Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no seu coração e um dia abençoado. Eu peço a todos os amigos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para nos conceder uma oportunidade. Se inscreva, principalmente você que está descontente com o atual momento do Clube de Regatas Vasco da Gama, pois iremos fiscalizar e iremos cobrar esses golpistas aí. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Meus amigos, sem demoras para o vídeo não ficar longo, vamos falar muito aí sobre a preparação do jogo do Vasco da Gama para a partida contra o Goiás. A permanência ou não de alguns atletas aí no Vasco da Gama. Uma possível virada de mesa aí no STJ e um caso, uma novidade aí com relação à FIFA. O Sport de Lisboa pode acionar o Sport e o Sport do Recife pode perder aí 6 pontos. Meus amigos, vamos falar sobre a questão aí na justiça. Houve novidade ontem lá em Brasília. Atenção que a gente vai falar. Perfeito? Então vamos lá. Primeiramente, o Vasco segue o preparativo aí para o jogo da última rodada, que acontece na quinta-feira às 21h30. Jogo referente à 38ª rodada, jogo que acontecerá em São Januário. A princípio é um jogo só para cumprir tabela. Afinal de contas, o Vasco da Gama deveria tirar 12 gols de diferença para poder ter chances de ficar na Série A. Meus amigos, o que ocorre? O Vasco aguarda o veredito do STJD. E eu gostaria de saber a sua opinião com relação a essa virada de mesa. Você acha certo? Você acha errado? Qual é a posição do torcedor vascaíno com relação à anulação do jogo contra a equipe do Internacional de Porto Alegre? Ontem a gente tomou conhecimento também do caso FIFA envolvendo o André, que foi atacante do Sport do Recife. O Sport não pagou ao Sport Lisboa, lá de Portugal, e o Sport Lisboa poderia acionar o Sport Clube do Recife na justiça, e o Sport perderia aí 6 pontos. Bom, quero saber a opinião de vocês sobre esses dois casos. Deixem aí nos comentários. Meus amigos, enquanto isso, segue indefinido a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião, dificilmente continua no Vasco da Gama, está tendo o trabalho dele avaliado aí pelos golpistas. É uma incógnita também a situação de Germancano, de Benítez, de Castan e de outros atletas aí do Vasco da Gama. A gente vai ver uma barca aí hiperlotada. E eu confesso a vocês, na minha modesta opinião, acho que muita gente tem que sair, mas o Cano deveria permanecer. Esse é um dos poucos que se salva aí no time do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião. Meus amigos, ontem o Jorge Salgado se reuniu, fez uma reunião de 4 horas, o clã dos golpistas, né, para falar que o prejuízo do Vasco da Gama iria ficar em 100 milhões ao Vasco cair para a segunda divisão. Meus amigos, os caras sem planejamento, sem perspectiva nenhuma para poder tocar o Clube de Regatas Vasco da Gama. E isso é lamentável.
certo? Um momento muito grande de instabilidade do Vasco da Gama, onde funcionários do clube estão nervosos porque vai ocorrer sim uma demissão em massa. Muita gente vai ser mandada embora com uma mão à frente e a outra atrás. Perfeito? Ontem a gente tomou conhecimento também que o Ribamar ingressou com uma ação em face do Vasco da Gama, cobrando 1.500.000. Olha quanta irresponsabilidade. E por enquanto nada com relação a salários, nenhuma perspectiva. E o Jorge Salgado só vai se manifestar na sexta-feira, o golpista, né? Bom, mas ontem teve novidades aí lá em Brasília. Sim, gente, teve novidades lá na DPF, que estava aí praticamente parada, sem andamento, e ontem o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, foi intimado eletronicamente para poder se manifestar sobre a decisão dada pelo Dias Toffoli. E pode ter uma reviravolta, sim. Muitas pessoas me perguntando. Agora, o procurador Augusto Aras vai estudar o caso para ver se a decisão do Dias Toffoli está de acordo ou não. Lembrando que ele tem o prazo de 48 horas úteis para poder dar esse parecer. Caso ele ache que tem alguma coisa tortuosa no julgamento aí do Dias Toffoli, segue para o pleno do STF. Perfeito? Então, a gente tendo aí novidades aí, de repente o colegiado de ministros do STF pode julgar essa DPF aí, dependendo da avaliação do Augusto Aras. Lembrando que a ação dos 12 sócios corre normalmente, está com Camilo Ranieri e, meus amigos, o agravo de instrumento pode ser julgado a qualquer momento. Perfeito? A peça dos Templários está muito bem fundamentada. É uma petição com 44 folhas que qualquer pessoa que tenha entendimento sabe que aquilo ali está muito bem fundamentado. Fica uma esperança porque o Camilo Ranieri, né, ele já deu uma decisão favorável ao Levenciano e é a solução aí para o Vasco da Gama. A implantação do projeto Somamos e o resgate do clube aí através da extirpação desses golpistas. Não há outro jeito, vascaíno. Então, Camilo Ranieri pode dar uma decisão monocrática ou então ir para um colegiado de 5 desembargadores para poder julgar. A esperança é a última que morre e vamos confiar. E é o que eu estou dizendo aqui para vocês. Isso aqui se tornou um símbolo, certo? Isso aqui se tornou um L de esperança. E, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção, certo? Vasco neles, a verdade prevalecerá. Estamos juntos e já deu Vasco. Valeu!